Gensley aqui, sejam bem-vindos a mais um tutorial do nosso canal ProType Motion e Design. Desta vez vou te mostrar como fazer boas animações no Cinema 4D em apenas 2 passos. Abre teu Cinema 4D e vamos nessa. O segredo para fazer essas animações chama-se Track Modifier. É uma tag do Cinema 4D. E atenção, essa tag Track Modifier só está disponível no Cinema 4D R25 para cima. Nas versões anteriores, essa tag não está disponível. Muito bem, essa tag ela funciona da seguinte forma, pessoal. A gente precisa apenas adicionar ela sobre uma animação já pronta. Ela vai criar uma animação secundária da sua animação primária. Então vamos entender isso. Vou colocar um cubo, vou colocar o tamanho dele de 45 aqui, 45. E a gente vai animar ele de uma forma super simples. A minha agulha já está em 0, então eu vou colocar aqui na rotação e posição para ele animar. E eu vou trazer ele para cá, vou animar aqui a rotação sem nenhum compromisso e vou marcar o keyframe. Então nós temos aqui a animação na sua forma simples, básica, o que todo mundo faz. Então se a gente vem aqui em animação e vem aqui em Track Modifier e adicionar essa tag, já tem o modo de Spring ativado. Se a gente vem aqui na força, vamos aumentar a força, senão nada acontece. Olha o que acontece, galera. Então ele já vai me dar o efeito de mola. Uma coisa que é importante você se atentar é no seu tempo de animação, porque isso vai impactar nessa animação secundária. A ação primária ela vai influenciar na animação do Track Modifier. Veja o que acontece agora com o nosso cubo depois de adicionar essa tag. Então já fica bem interessante. Como isso pode ser útil? Quando a gente for utilizar textos 3D, qualquer objeto que você quer animar 3D, você pode utilizar essa tag. Nesse caso eu tenho uma animação simples dessa frase que é track, tá? Sem o ser. A animação ela acontece assim. No eixo Z, eu animei aqui o eixo Z e uma rotação, certo? Em Y. Se a gente der um play aqui e ver, ele vem para frente, rotacionando em 360, fica aqui um tempinho e depois é só a animação ao contrário, certo? A mesma animação para trás. Se a gente der um play, você vai poder notar que é uma animação muito simples. Dessa animação simples, eu transformo ela para uma animação profissional, adicionando essa tag Track Modifier. Se a gente vem aqui em modo, que já está em Spring, ele já vem para o padrão, e aqui em Strength a gente então aumenta, certo? Isso para 90 mais ou menos, e vai acontecer isso aqui, né? Eu exagerei aqui, então ele já vai balançar e já vai me dar algo que eu já posso renderizar. Se fosse fazer aqui saldão, né? Ó, eu posso fazer para acontecer em tempo diferente a minha animação no texto, certo? Olha lá, que lindo. Então, para fazer acontecer de forma diferente, basta eu fazer keyframes em tempo diferente aqui, certo? Na minha timeline, e então eu vou ter essa animação com as letras agindo em tempo diferente. No caso, se eu quero adicionar aqui o saldão, né? Eu vou pressionar Ctrl C, Ctrl V, vou adicionar o A aqui e eu vou colocar ele ao final. Ele vai acontecer a animação dele junto com a letra D, como a gente pode perceber aqui, ó, certo? E para eu ter ele em um tempo diferente, basta eu pegar o A aqui, ó, e arrastar, certo? Alguns frames depois da letra D. Então, se eu fechar e der um play, você percebe agora que a letra D tem a sua animação própria e depois vai acontecer a animação do A separado. Você pode também animar, né, os parâmetros dessa tag. Todos os parâmetros dela você pode estar fazendo animação. Nós estamos falando aqui dos modos dele. Nós temos aqui o modo de Spring, Posterização, Noise e Smooth. O Spring, como você já viu, é o efeito de mola. E nós temos aqui o Posterization, que seria como se fosse ele dar umas travadinhas nos frames. Seria como se fosse o Stop Motion, aquela animação com menos frames. E o Noise seria como se criasse animações aleatórias. Então a animação vai acontecer através de uma... Imagina pontos acontecendo na animação, pontos ainda não. E depois esse ponto desliga, aquele outro ponto liga. Então ele vai fazer animações de pico, digamos assim, né? Aleatórias. Esse seria o Noise. E o Smooth é muito simples, né? O Smooth é smooth, pessoal. A gente vai poder até configurar através de uma curva. Seria como se a gente manipulasse a curva de animação aqui. É o Smooth. Então você percebe que a letra A ela tem uma animação ali reta e depois cai, ok?
Eu já modifiquei a curva aqui. Essa foi uma animação em que eu modifiquei a curva, então em X ele começa uma animação rápida e depois termina devagar. Em Y fica ao contrário. A animação começa devagar e depois termina rápida. E aqui tem uma rotação, certo? Uma rotação normal. Então essa é a animação dessa letra A. Se a gente percebe que ela dá uma freadinha aqui no final, depois desce. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, Animation Tag Modifier, e a gente colocasse Spring e aumentasse o valor dela, a gente desse um play, a gente ia ter essa bagunça aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Certo? Então, lembra que eu falei para você que é uma animação secundária? Então, essa animação da letra A, a primeira animação, ela termina de forma lenta e tem um tempo muito longo. Basicamente, ele não vai afetar muito bem essa primeira animação. Já a animação onde acontece em Y, que tem a maior intensidade, aquele final dela termina rápido, então acontece o efeito de mola. Sendo assim, praticamente a gente nem precisa animar ou alterar essa tag. Mas caso fosse necessário, a gente tiraria aqui o strength, né? Mais ou menos nesse ponto aqui, ó, para ele não balançar, por exemplo, aqui. Ok, pessoal? Então, além de você poder animar a força do strength aqui, você também pode estar fazendo essa mediação do efeito através das curvas de animação. Então, se você quisesse animar letra por letra, como eu falei anteriormente, basta fazer um efeito em cada letra e depois colocar cada letra em um tempo diferente aí na sua animação. O que é essa opção aqui de inclusão? Temos o modo e nós temos aqui as faixas. Digamos que eu tenho aqui animado vários objetos. Se você ver, eu fiz a animação em todas as esferas aqui. E se eu tivesse isso, pessoal, não precisaria adicionar a minha tag em todos esses objetos. Eu crio um grupo, eu coloco nesse grupo, pessoal, a tag. E eu precisaria marcar essa opção de hierarquia, certo? Então aqui dentro ela vai utilizar o que tiver de animação e aplicar a tag modifier. Por que esse ponto aqui não está animando? Porque eu coloquei ele aqui, ó. Nós temos aqui uma abinha de modo exclusão, né? Exclude. Então, se alguns dessas animações aqui eu quisesse que não fossem animadas, por exemplo, eu vou pegar aqui aleatoriamente algumas, não quero que essas quero que essas não sejam animadas, então seleciono e arrasto, coloco aqui, não foram animadas. Ou até mesmo posso colocar uma segunda tag, fazer com que ela tenha um comportamento diferente, por exemplo, track modifier, vou colocar em 100%, vou colocar em hierarquia, e vai dar uma bagunça aqui, e eu vou pegar apenas essas primeiras tags daqui, ó. Se a gente selecionar elas aqui, são essa aqui, ó, a 18 para baixo, vendo na outra tag, e aqui eu vou colocar, ao invés de exclude, eu vou colocar include, e então eu vou pegar esse grupo e vou colocar aqui dentro. Então eu vou ter a animação acontecendo de forma separada, a mesma tag aplicada no mesmo objeto, mas elas vão trabalhar de forma diferente, como você pode ver aí, ó. Tem uma, por exemplo, posso colocar mais, outra posso colocar menos. Tá dando para perceber? Viu? Então, ó, vou deixar uma bem mais molenga aqui, né? Ó, aí você vai perceber. Ó, viu? A outra já balança mais rápido e a outra balança mais devagar. Então a gente consegue estar fazendo esse controle usando a hierarquia, usando esse modo de inclusão e exclusão. Aqui nós temos outro exemplo, certo? Para você adicionar hierarquia e modo de exclusão. Nesse caso eu deixei a animação da esfera e do cubo do mesmo jeito e eu excluí o cilindro na animação. Depois eu adicionei outra tag, certo? Fiz a mesma animação para ele, só que eu diminuí aqui, né, força, a rigidez da mola e adicionei mais intensidade, fazendo com que esse cilindro se comporte um pouco diferente dos demais objetos aqui. É um outro exemplo para vocês que é bem simples também. Olha só essa animação. Imagina o quanto de tempo daria para você fazer essa animação à mão. Então o Cinema 4D consegue fazer automático para a gente usando essa tag Track Modifier. Uma animação muito simples, apenas do cubo fazendo o giro em 360 e depois voltando 360 graus uma rotação. Então aqui é o eixo e ele rotaciona esse cubo.
Se eu adicionar aqui a tag novamente, ok? Track Modifier, e vamos conhecer esse modo de Noise. Não vamos na ordem não, viu? Se a gente começar a mexer aqui os parâmetros dele, vai atrasar o tempo e a gente pode também mexer na velocidade, certo? E na força que esse efeito vai ter multiplicando, alterando esses valores aqui através da força. E também você pode estar alterando individualmente rotação, posição, escala, entre outros atributos aí. O interessante é esse seed. Então o que aconteceu aqui? Basicamente a mesma coisa, só que ele mudou totalmente a minha animação, certo? Aqui a gente não vai ter exatamente um controle, vai ser coisas mais aleatórias. Então se eu duplicar esse cara, eu vou posicionar ele para cá, ele vai repetir a animação, óbvio. Mas se eu clicar aqui nesse seed, ele vai mudar. Aqui seria como se fosse um handle. Então, ó, viu? Então já mudou. Então já tá diferente esse aqui, ó. Vou tocar de novo aqui. Beleza. Ok? Se você deixasse um tempo desse negativo, aí fica mais interessante. Aqui faz para um lado, faz para o outro, fica doidão. Então eu vou duplicar novamente, fazer mais uma cópia, colocar aqui para trás e eu vou novamente clicar aqui no seed e ele vai fazer uma outra animação também em um outro tempo diferente para mim aqui nesses cubos. E é interessante que você pode aumentar o tempo aqui, o quanto você quiser, que ele vai continuar fazendo a animação, certo? Quanto for possível durar da primeira ação, ele vai fazer. Para deixar ali, por exemplo, quando você tem um cenário aqui na frente e quer animar algumas coisas lá no fundo, mas você não sabe muito bem o que animar, cara, faz uma animação mais ou menos e depois aplica essa tag e vai fazendo coisa aleatória e aquilo vai ficar se mexendo lá atrás. Então é bem interessante. Vou te mostrar um outro exemplo, como é que é o Posterization. Posterization é exatamente isso que você está vendo, pessoal. É como se fosse um frame a frame, certo? Um stop motion, onde fica aparecendo muito bem os frames, os quadros da imagem, da animação. Eu já apliquei a tag aqui. Se eu não tivesse com essa tag aplicada, olha só a diferença, como é bem fluido a animação. Se eu estou com a tag aplicada, a gente já consegue ver os frames como se estivesse travando aqui, né? Mas não está travando não, viu? Deixa eu tirar esse background rapidinho aqui, para o meu rosto não ficar vermelho. Beleza. E olha só, a gente consegue ver que a animação aqui é um frame by frame. Então aqui é a mesma coisa, pessoal. Você vai estar controlando basicamente o mais importante parâmetro nessa opção aqui é o frame step, certo? Se você aumentar, você vai ver mais ainda o stop motion, certo? Ó, uma outra coisa que você pode estar fazendo nessa aqui é o offset, né, da animação. Então a animação, ao invés de ela começar em um tempo, ela vai atrasar um pouco e depois começa. Bem básico também isso aqui, é muito simples. Ah, eu quero que a animação desse objeto demore um pouco a acontecer. Basta colocar o Posterization Time Offset aqui. Eu não vou explicar para vocês o Smooth, essa opção de Smooth aqui, né? Vai ficar aí de desafio para vocês mesmo mexerem aqui, descobrirem como é que ela funciona, tá bom? Mostre como ficou a sua animação me marcando lá no Instagram. É isso.